Então estamos iniciando o nosso segundo dia do nosso retiro de Semana Santa. O retiro da Semana Santa deste ano tem como tema a Páscoa. Todo ano às vezes é centralizado em algum, vamos dizer assim, em algum mistério. Teve um ano, por exemplo, que nós nos centramos foi no ícone da morte de Jesus, o crucificado. Então nós nos centramos sobre a cruz de Cristo e a gente viu o retiro da Semana Santa foi a partir do Cântico do Servo, que é a primeira leitura, né, da Semana Santa todinha, o servo de Isaías. A gente teve um ano. Outro ano, o retiro de Semana Santa foi o Evangelho de João da Paixão de Cristo. Foi os 4 dias, pegando o Evangelho da Sexta-feira Santa, 4 dias, 4 horas de meditação da Paixão de Cristo. Então, este ano, no retiro deste ano, nós estamos meditando sobre a Páscoa. O ícone central que nós vamos usar vai ser o ícone da descida de Jesus à mansão dos mortos. Então, vamos dizer assim, vai ser mais centrada na Páscoa de Cristo, o que é a Páscoa, mas especialmente no mistério da descida de Jesus à mansão dos mortos. Onde nós vamos fazer essa meditação desse mistério de fé, que todo domingo a gente celebra, né? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então nós vamos nos dedicar muito a perceber o que significa Jesus ter descido à mansão dos mortos, mas com um centro para descobrir o que é ressuscitar. Então, na verdade, nós vamos aprender com Jesus, o que é morrer, para aprendermos com Jesus o que é ressuscitar. Nós vamos olhar para Jesus e vamos descobrir e meditar no mistério da morte. E vamos meditar com Jesus para ver a questão da ressurreição de Jesus. Para depois descobrir como nós devemos compreender o que é a morte e o que é ressuscitar. Então, o mistério da Páscoa. A gente está centrado. Na primeira palestra, que foi a live, né, que a gente faz toda terça-feira, eu apresentei a questão da Páscoa. O que é a Páscoa? Primeira coisa, a gente falou sobre a Páscoa, a prefiguração. O que é a prefiguração da Páscoa? É a dimensão, a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é a prefiguração. Eu esqueci de dizer que também teve um ano que foi só sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Só para a gente perceber essa nuance da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Então, a primeira Páscoa judaica é uma Páscoa de prefiguração, para que a gente mais ou menos tenha em imagens aquilo que vai acontecer espiritualmente. Depois existe a Páscoa de Cristo, que é a Páscoa real. Vamos dizer, a dos judeus é um ensaio, sabe? Aquele ensaio geral, vai fazer um espetáculo, né? Tem uns ensaios, tudo ensaiando para que as pessoas aprendam, para depois aquilo que acontece de fato. Então, a ressurreição de Cristo, a Páscoa, melhor dizendo, a Páscoa de Cristo é a Páscoa real. Mas aí eu vou pontuar, me perdoe pelo excesso de repetição, mas eu acho que eu li muito o Evangelho de João, aí fiquei viciado de ficar repetindo algumas coisas. Mas algumas coisas que eu quero que fixe, e principalmente, coisas que já estão tortas na nossa cabeça. Para desentortar, não consegue só de uma vez. Você já viu aquelas árvores que estão tortas, você puxa assim, ela volta para o lugar e depois aí você sai, ela volta de novo para o lugar. Você bota, ela volta de novo para o lugar. Então, o que significa a Páscoa de Cristo? É aí o que eu vou repetir para desentortar na nossa cabeça. A Páscoa de Cristo é a instituição da última ceia, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e Pentecostes. A Páscoa é isso. Certo? Não pensa, a Páscoa é a ressurreição. Não. Vou desentortar de novo a cabeça. O que é a Páscoa? Vamos repetir? Instituição da Eucaristia, paixão e morte, ressurreição, ascensão e vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Isso é Páscoa. É por isso que a Páscoa só vai acabar em Pentecostes. Nós estaremos sempre no tempo pascal, no tempo da Páscoa, porque a Páscoa começa com a instituição da Eucaristia amanhã à noite,
né? Quando começar a missa da ceia do Senhor, começa a Páscoa. Tem o tríduo pascal, que é o centro, mas a Páscoa toda vai se estender durante 50 dias. Né? Então, esse é o tríduo mais os 50 dias que nós celebramos. Isto é a Páscoa. Parece um pouco, vamos dizer assim, mas para que isso? Porque você tem que ter isso claro por um motivo simples. O que é a Santa Missa? O que é o mistério eucarístico? É a celebração da Páscoa de Cristo. Então, o que é que nós celebramos na missa? Instituição da Eucaristia, a paixão, morte, a ressurreição, a ascensão e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Na missa é tudo isso, porque senão você tem uma visão de missa pequenininha. Na aula de ontem, eu dizia que no começo da igreja do primeiro e segundo século, a Páscoa era celebrada em um só dia. Só tinha um dia de celebração. Era uma vigília, sempre foi vigília. Foi sempre para a igreja lá do Oriente, na Ásia Menor, ali, onde é Turquia, ela celebrava no 14 de Nisan, que era na mesma data da Páscoa judaica, mais ou menos 14 de abril. E depois, a igreja de Roma e a igreja latina sempre celebrou no primeiro domingo após 14 de Nisan. Quer dizer, primeiro domingo que batesse, porque a igreja de Roma sempre compreendeu que a Páscoa era para ser celebrada em um domingo. Né? Porque o domingo é o dia do Senhor. Né? Então, esse é o ponto que nós devemos deter. Só que, então, a Páscoa era celebrada em um dia. E todo o mistério pascal de Cristo. Só que com a igreja de Jerusalém, que tinha todo o seu processo de ter os lugares, porque tinha o lugar onde Jesus caminhou para chegar a entrar em Jerusalém. Então, um domingo antes, o pessoal começou a fazer uma procissão fazendo memória. Depois, 50 dias depois, Pentecostes, eles sabiam onde tinha sido o Pentecostes. Eles celebravam o Pentecostes no lugar onde tinha acontecido o Pentecostes. 50 dias depois. E aí, esse costume de Jerusalém vai ser, e como estou falando, um costume de Jerusalém no quarto século, vai se expandindo, e vai passar com o tempo a igreja toda vai celebrar essa forma que a gente chama de pedagógica. O que é pedagógica? Todo mistério grande, toda coisa muito grande. Quando a gente tem uma coisa muito grande, a gente divide para poder entender melhor. Então, faz esse processo de celebrar pedagogicamente, tendo um domingo de Ramos. Depois a vigília pascal vai ter um dia só para celebrar a paixão e morte. Depois um dia só para celebrar a instituição da Eucaristia. E vai se ter aquilo que nós chamamos o tríduo pascal, que é o núcleo que celebra o núcleo da nossa fé. É a nossa coisa mais importante. Certo? A coisa mais importante que nós temos é a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus. É a Páscoa de Cristo. Que esse tríduo é dividido, como eu já falava ontem, em 3 celebrações. 2 no primeiro dia, porque o primeiro dia começa amanhã, quer dizer, quinta-feira à noite, né, no entardecer. Então, onde Jesus instituiu a Eucaristia, teve o lava-pés. O nome mais correto, da celebração é Missa da Ceia do Senhor, subtítulo, lava-pés. Não troque o subtítulo pelo título. O título é mais... Porque a missa é a Missa da Ceia do Senhor, é a missa da instituição da Eucaristia. O lava-pés está centrado em quê? No sacramento do batismo. Por isso que quando Pedro vai dizer para Jesus, tu não vai lavar meus pés. O que é que Jesus responde para Pedro? Não terás parte comigo. Tu não é católico. Você não é batizado. Se eu não lavar os teus pés, é água. Olha que é água. É um mistério de água que lava os pés, que lhe purifica. Aí o que diz Jesus para ele? Olha, se eu não lavar teus pés, no próximo missa você não pode comungar. Você não é um batizado. Tu não terás parte comigo. Então, na última ceia, nós vamos ver os 2 mistérios principais. Você vai ver que é a mesma. Para o Evangelho de João é sempre os 2. Os 2 sacramentos pascais por excelência. Quais são?
Batismo, Eucaristia. Por isso que quando Jesus morre, vai sair o que do lado dele? Água? Água, o batismo. Sangue, a Eucaristia. São dois sacramentos. Todos os sacramentos nascem da Páscoa de Cristo. Mas esses são, vamos dizer, por mais dos mais, são sacramentos batismais. Eu gosto de brincar os sacramentos pascais por excelência. É a forma melhor de celebrar. Por isso que a vigília do Sábado Santo é uma vigília batismal. Então, porque é por esse sacramento que nós temos acesso a tudo. É sempre importante a gente ter isso muito claro, né? Qual é o maior dos sacramentos? É a Eucaristia. Qual é o mais importante? O batismo. A nível de utilidade, porque o que adianta a ceia do Senhor se você não é batizado? Você não tem acesso a ela. Então, a nível de utilidade é o mais importante de todos, porque com o batismo você pode comungar, com o batismo você pode se confessar, com o batismo você pode se ordenar padre, tá vendo? Você pode se ordenar padre. Com o batismo você pode casar, Com o batismo você pode receber o crisma. Com o batismo você pode receber a unção dos enfermos. Com o batismo você pode tudo. Sem o batismo você não pode nada. Então, é o sacramento de iniciação principal que nos abre a porta da vida divina e de receber todos os outros sacramentos. Então, esse é, vamos dizer, a Quinta-feira Santa, é o primeiro dia do Tríduo Pascal, como eu estava falando para vocês. Jesus senta à mesa, toma numa ceia pascal judaica, num rito, e vocês vão ver isso de uma forma muito interessante na primeira leitura da missa de amanhã, ou da missa da Quinta-feira Santa, quem estiver assistindo depois, né, que não for amanhã, na missa da instituição da Eucaristia, a primeira leitura é tirada da onde? É tirada da carta, a primeira leitura é do livro do Êxodo, capítulo 12, certo? Aonde vai narrar a ceia judaica. Então a igreja escolheu a primeira leitura para dizer, olha a Páscoa primeira, a Páscoa prefiguração, é essa. Pegue um cordeiro, mate um cordeiro, né? Não quebre nenhum osso do cordeiro. Né? Lembra que o Salmo vai dizer, nenhum osso do cordeiro pascal pode ser quebrado. É por isso que quando vão quebrar as pernas de Jesus, quebram as pernas do primeiro crucificado, quebram as pernas do segundo. Quando chegam em Jesus, veem que ele está morto e não quebra. Ele, segundo o salmista, porque não se pode quebrar nenhum osso do cordeiro pascal. Então, Êxodo 12 vai narrar como era a Páscoa judaica, o rito. Então, nós vamos ter isso de maneira bem clara, a Páscoa judaica. Depois, nós vamos ver que este primeiro dia é o primeiro dia que nós celebramos como rito. E Jesus vai dizer, faze isto em memória de mim. Porque nós temos que entender que nós teríamos um problema. Qual era o grande problema? Já pensou se Jesus tivesse pregado, curado? Eu digo assim brincando, mas é sério. É brincando, mas é sério. Né? O que adianta para mim que o cego de nascença foi curado? Nada. Se ele foi curado, feliz dele. Bom para ele. O que adianta se Jesus transformou água em vinho se eu não tomei o vinho? Feliz dele, devia ser muito bom o vinho, mas eu não tive essa chance. Então o que adianta? Não adianta nada. O que adianta são as palavras de Jesus no final da instituição da Eucaristia, quando ele diz, faze isto em memória de mim. Todas as vezes que comeres esse pão, beberes desse cálice, vocês se tornam participantes. Então Jesus, no primeiro dia, ele, vamos dizer assim, ele fez aquilo que possibilitou a gente ter acesso. Porque, pense assim, Jesus, a Páscoa de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Sem a instituição da Eucaristia, é como se alguém dissesse para você, olha, você é um herdeiro bilionário, Bill Gates deixou
todo o dinheiro dele para você, todos os bens dele para você. Aí ele disse aqui, só que o seguinte, ele deixou lá num papel, tem uma senha. Eu esqueci a senha. Sem a senha você não tem acesso a nada. Você era um bilionário pobre, que não tem acesso a nada. Jesus, ele nos deixou uma herança, mas ele deixou uma senha. Fazer isto em memória de mim. Se repetir esses gestos, se repetir essas palavras, vocês terão acesso a tudo que eu deixei. Então, a primeira coisa, como um homem previdente, que vai deixar uma herança, ele deixa uma forma de se acessar essa herança. Porque não adianta adquirir a maior herança do mundo se você morrer, os seus filhos não terem acesso àquilo ali. Não tem como, eu não sei a senha do papai, morreu e acabou. Não tem como, a conta, nada, perdi tudo. Então, o que Jesus faz no primeiro dia, na quinta-feira santa, ele, num rito, ele institui um rito para que a gente tenha acesso ao mistério pascal. A missa é isso. É um rito, né? Na verdade, como nós vamos ver, que são dois ritos fundamentais: o batismo, que nos faz morrer junto com Cristo, ressuscitar junto com Ele, e a Eucaristia, que nos faz participar da renovação do sacrifício de Cristo. Então, o que nós celebramos na Quinta-feira Santa? A instituição da Eucaristia, o rito que nos dá o acesso a todos os bens pascais. Os bens que agora sabemos bem. O que significa a Páscoa? A instituição da Eucaristia, a paixão e morte, ressurreição e ascensão e Pentecostes, onde os dons do Espírito Santo são derramados sobre nós, onde o Espírito Santo é derramado sobre nós. Então esse é o bem que Jesus adquiriu para nós. E a missa, vamos dizer assim, é o documento, é a senha que possibilita que a gente tenha acesso ao bem que nos foi adquirido. Aí ele disse, olha, vocês são meus herdeiros se continuarem repetindo os meus gestos de palavras até a minha segunda vinda. É a minha condição de vocês serem, vamos dizer assim, beneficiários da minha herança, de todos os bens que eu adquiri. Então a Páscoa de Cristo é tudo o que ele adquiriu para nós. E o rito é o meio pelo qual nós temos acesso a todos os dons pascais. Partilhe aí com a pessoa do seu lado essa primeira parte. Então, para a gente compreender melhor, tem uma passagem da Carta aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos do 11 até o 14. A Carta aos Hebreus é uma carta fundamental para a gente entender a questão da salvação de Cristo e o mistério da Eucaristia, mistério pascal, a salvação. O que significa isso? Diz o seguinte, 9 a partir do versículo 11. Cristo, porém, porque ele está falando antes sobre o sacerdócio antigo, os sacrifícios antigos, que o sumo sacerdote entrava só uma vez no templo, uma vez por ano, na festa de Yom Kippur. A primeira parte do capítulo 9 até o versículo 10, a carta aos Hebreus, que é uma carta que explica, vamos dizer, ele vai fazendo o processo de explicar os sacrifícios antigos judaicos para dizer que Jesus substitui esses sacrifícios de uma forma suprema e superior. Como da mesma forma, como a gente viu, né, que a Páscoa é uma prefiguração, os sacrifícios antigos também são. E ele vai dar um passo a mais para dizer, o sumo sacerdote entra uma vez por ano, todos os anos entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que é a parte mais interna do templo, entrava uma só vez. Aí aqui, ele vai dizer aqui no versículo, a partir do 11, a partir disso ele diz, Cristo, porém, então ele está fazendo uma ligação, dizendo, olha, era assim, Jesus, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Então, o que é que Jesus é?
sumo sacerdote. É o sacerdote em excelência. Na verdade, na igreja, só existe um sacerdote. Chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Todo e qualquer sacerdote é uma participação no único sacerdócio de Jesus Cristo. Como só existe um Filho de Deus, Jesus Cristo. A nossa filiação é uma participação na filiação de Jesus. Nós somos filhos no único Filho, Jesus. O sacerdócio também é único. A filiação também. Só Jesus é o Filho. Só Jesus é o sacerdote. Quando um padre é ordenado, ele começa a fazer, ele é inserido no sacerdócio de Cristo. Por isso que nós o confiamos, não nele, mas no sacerdócio a qual ele representa. Mesmo que ele seja alguém limitado, fraco. Limitado e fraco é o óbvio, né? Mesmo que às vezes ele tenha, mais do que limitado e fraco, tenha outras debilidades, o que mantém a certeza do sacramento é o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo que mantém. Então ele diz, o sumo sacerdote dos bem-vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita. O que o autor da carta estava dizendo? O sumo sacerdote atravessa o véu. Ele abre o véu e entra no sumo sacerdote, no Santo dos Santos. O que o autor está dizendo aqui? Olha, Jesus é um sumo sacerdote, da qual este aqui é figura, mas superior. Só que ele não entra num véu, não, numa cortina. Ele entra numa tenda muito maior e mais perfeita, que não é obras de mãos humanas, isto é, não pertence à criação, é o céu. Não o céu, prestem atenção, não aquele céu que começa o livro do Gênesis, que diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Este céu é criatural, é o céu dos anjos. Ele está falando o céu aqui, o céu Deus. Ele diz, ele entrou na vida eterna. Ele saiu ao Jesus ser sacrificado, ele sai desta criação e ele entra como sumo sacerdote eterno no céu. Aí continua. Entrou uma vez por toda no santuário. Então Jesus vai fazer este ato em uma só vez. Não vai ser repetido. Ele vai dizer mais adiante. Ele não é como o sumo sacerdote que fica repetindo. Nós não repetimos o sacrifício de Cristo. Ele é feito de uma só vez. É irrepetível. De uma só vez. Não com sangue de bode e de novilho, mas com o seu próprio sangue. Então ele está falando do sacrifício de Jesus Cristo. Do sacrifício pascal de Cristo. Ele não vai entrar com bode nem carneiro, ele vai ofertar a si mesmo em sacrifício. É com este sangue que ele entra no céu. E aí, obtendo uma redenção eterna. Mais adiante ele diz, de fato, se o sangue de bodes e novilhos e as cinzas das novilhas espalhadas sobre seres ritualmente impuros os santifica, purificando os seus corpos. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, de purificar a nossa consciência das obras mortas para que prestemos um culto ao Deus vivo. Então, o que acontece quando Jesus morre e ressuscita e ascende ao céu? Ele entra no santuário com a nossa natureza humana, levando o seu próprio sangue, como de uma só vez esse sacrifício é ofertado. E ele vai dizer que um Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Então o sacrifício de Cristo é pneumatizado. Pneuma significa espírito. Né? O ar, pneuma, de sopro. É tudo que ele é pneumático. Quando alguém diz que alguém é pneumático, é alguém que é conduzido pelo Espírito. Né? Então ele foi eternizado o sacrifício de Jesus. Então ele é eternizado esse sacrifício aonde? Na eternidade. E isso a gente vai ver
numa passagem que para nós é bem conhecida, do livro do Apocalipse, o capítulo 5 do Apocalipse. Ele vai dizer a visão lá do vidente do Apocalipse, diz que vê lá o trono de Deus, vê 4 animais, ele faz toda aquela descrição e continua aqui no versículo 6, com efeito, entre o trono com os 4 animais viventes, né, o leão, o touro, a águia e o homem. Se você ainda não viu isso daí, não é possível que você ainda não viu, basta a próxima vez que você for na celebração aí na paróquia, veja os 4 animais lá na cúpula. E ainda tem mais, tem os 4 animais também nos capitéis da coluna. Vocês vêem na coluna ali da igreja, tem os capitéis, tem também os 4 animais, né? Que estão lá os 4 animais, ele vai dizendo, vi um cordeiro de pé como que imolado. Um cordeiro de pé, ele está vivo, imolado, ele foi sacrificado. Então era alguém que tinha sido um cordeiro morto e sacrificado. É por isso que você vê também, se você for na igreja, você vai prestar atenção, que o que está em cima do altar? Um cordeiro em cima de um livro que tem 7 selos. Ele é o cordeiro morto, quer dizer, sacrificado, quer dizer, crucificado, mas está de pé. Ele está morto e ressuscitado. Não existe nenhuma imagem, nenhum símbolo que seja mais perfeito de apresentar o mistério de Cristo do que o cordeiro. Porque o cordeiro aponta para um rito. Ele é um rito que vai ser... Há um sacrifício. O cordeiro é sacrificado, aponta para a cruz. E o cordeiro ressuscita, fica de pé. Então, ao mesmo tempo, é um símbolo eucarístico e um símbolo da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso que é o símbolo por excelência. Toda igreja que realmente se preza nunca vai deixar de ter um símbolo do cordeiro. Porque o cordeiro é o símbolo mais... é o que consegue sintetizar em uma só imagem o mistério pascal. Eu acho que uma história que eu conto desde que eu era criança, que quando terminava a missa lá em Natal, minha mãe ia para o altar lateral, tinha a Capela do Santíssimo, lá na Catedral Antiga em Natal, e na porta tinha um cordeiro lá, né? E eu ficava em cima de um livro, e eu era criança, né? Tinha uns 6, 7 anos de idade, ficava perguntando, o que esse bicho está fazendo aí, né? Eu ficava pensando, por que não tem uma imagem de Jesus, uma cruz, né? Não tinha, mas o cordeiro é o símbolo, vamos dizer, a síntese melhor. Por isso que quantas vezes na missa nós saudamos o cordeiro? Várias vezes. Você sabe que o cordeiro, aquele que a gente... Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, cordeiro... Em celebrações que eram muito grandes de quebra das hóstias, você pode repetir aquilo 20 vezes. 3 vezes é o mínimo. Então, é o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, cordeiro. O cordeiro, né? Eis o Cordeiro de Deus que onde é levado. Então, é a imagem que mais sintetiza, porque ao mesmo tempo liga o mistério da paixão, morte de Jesus à Eucaristia, à celebração eucarística. E nos aponta que a Eucaristia é um sacrifício. É o sacrifício do eterno Cordeiro Pascal, feito pelo eterno sacerdote que é Jesus. Porque Jesus é ao mesmo tempo altar, cordeiro, quer dizer, o sacrifício, e sacerdote. Então é isso que vai. Então no capítulo 5 continua aqui dizendo o seguinte: tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Quer dizer, o cordeiro tem a capacidade de Pentecostes. O que é Pentecostes? O derramar o Espírito Santo. O que ele tem? São os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Então o Cordeiro é o doador do Espírito. Então quando nós estamos, todas as vezes que nós participamos da missa, o que acontece? Pentecostes. O Espírito, o Cordeiro sopra o Espírito sobre nós. Do mesmo jeito que no primeiro dia da Páscoa, onde ele diz, paz a vós. E depois ele sopra de... recebei o Espírito Santo. Em toda a missa, nós celebramos paixão, morte, ressurreição, ascensão, glorificação e o envio do Espírito Santo.
nós somos, somos alvos da ação do Espírito Santo. O Cordeiro sopra o Espírito Santo sobre nós. E continua mais adiante. Ao receber o livro daquele que está sentado no trono, os 4 viventes, os 4 anciãos prostram diante do Cordeiro, cada um com a citra e taça de ouro cheia de incenso das orações dos santos, cantando um cântico novo. Então todo o céu, naquele momento, começa. E nós estamos aqui celebrando o quê? A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando para a casa do Pai. Imagine Jesus voltando para a casa do Pai. Depois de conquistar para o Pai, nos conquistar. Depois de ter vencido o demônio, a morte, o pecado. E depois de ter aguentado a gente, o que é pior de tudo. Depois de ter tudo, ele está voltando para o Pai. E na hora que ele volta para o Pai, toda a corte celeste começa. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos. Porque fostes imolado por teu sangue. Resgatastes para Deus, para o Pai, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e deles fizestes para o nosso Deus uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão para toda a eternidade. Eles vão, então toda a glória celeste volta. Jesus está voltando para o Pai. E todo o céu agora está se rejubilando, porque Jesus conquistou para o Pai. Ele é o herói. Que é como se um pai tivesse, 10 filhos, e os 10 filhos 9 filhos fossem sequestrados por um perigoso criminoso. E o irmão mais velho dissesse: pai, eu vou libertá-lo. E ele fosse libertar, e para nos libertar, ele morresse. Para libertar os 9 irmãos mais novos dele, ele morresse. Mas por uma intervenção divina, ele voltasse de novo à vida. Então, todos, imagine o Pai, todos para recebê-lo, o herói, porque só herói que morre. Você não existe. O herói tem que morrer para que os outros vivam. Senão você não é herói, você é um fazedor de alguma coisa meio... O herói, sem a morte não existe heroísmo de autêntico, verdadeiro. O herói tem que morrer. Para que aqueles que são salvos por ele possam viver. Esta é a definição fundamental do herói. Então Jesus é o nosso autêntico herói. E ele está voltando para o Pai aqui com toda a glória. E continua. Em minha visão, eu vi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes, os animais. Seu número eram de milhões, milhares e milhares. E os anjos proclamavam, ainda recebendo Jesus: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E eu ouvi toda a criatura no céu, na terra, sobre a terra, no mar e todos os seres que neles vivam proclamarem: aquele que está sentado no trono, o Pai. E ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 viventes diziam amém. E os anciãos se prostravam e adoravam. Essa é a liturgia pascal. O que é o céu? O céu é uma liturgia de adoração ao Pai, por Cristo, que é o Cordeiro, na força do Espírito Santo. Isto é isso que nós estamos vendo. O que é o céu? É uma liturgia de sacrifício do Cordeiro eternizado. Então, o que existe é que o céu é eternamente. Olhe, preste atenção. Essa palavra, eternamente. Eternamente, o Filho, o Cordeiro, se oferece ao Pai em sacrifício. Por um Espírito eterno, o Espírito Santo, em adoração ao Pai. É este, vamos dizer assim, é isso que acontece na vida eterna. E o que é que acontece quando nós celebramos a missa? Quando nós celebramos a missa, abre-se um portal
Porque o que é a eternidade? A eternidade é não estar submetido ao tempo nem ao espaço. Não existe mais o limite do tempo e do espaço. Jesus nos deixou uma senha. Todas as vezes que tomaram desse pão, todas as vezes que tomaram desse cálice, todas as vezes que repetiram meus gestos e palavras, vocês terão acesso a algo que está fora do limite. A Páscoa eterna. A isso que vocês viram aqui. Mas prestem atenção. É ao mesmo tempo presente, passado e futuro. Porque o sacrifício de Cristo foi feito uma só vez. Aonde? Em Jerusalém. Há 2000 anos atrás. Ele foi sacrificado. Morreu e ressuscitou. Só que esse sacrifício foi eternizado. Olha aqui a imagem, é no céu. E aqui é Jerusalém. Aqui é um limite. Só que foi quando esse sacrifício de Cristo foi eternizado, significa que ele não está mais submetido ao limite do tempo, do espaço. Então, Jesus disse, só existe um limite para isso. Vocês vão ter que repetir meus gestos e minhas palavras. Todo pai ou a mãe, imagina quando vão ficando mais velhos, tem algumas coisas que você já deve ter notado que eles tendem a repetir algumas coisas. É quando você diz, meu filho, não esqueça de tal coisa, não esqueça de tal coisa, não esqueça de tal coisa. É como, assim, quando os nossos pais começam a perceber que a morte se avizinha, eles começam a repetir determinado, como se fosse assim, olha, eu disse muitas coisas, disse 10 mil coisas na minha vida, mas eu queria que se vocês conseguissem gravar isso, se vocês repetirem estas coisas, vocês terão acesso a tudo isso. Então, quando nós celebramos os sacramentos, repetindo os gestos e palavras de Jesus, nós temos acesso a essa liturgia eterna. E é o único sacrifício. O sacrifício que, em tese, aconteceu no passado. Por isso que na missa não se repete o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo foi feito uma só vez. É uma só vez. O que acontece é que, por esse sacrifício ter sido feito no Espírito Eterno, ele está agora glorificado, como nós vimos aqui no livro do Apocalipse, que é a liturgia do céu. Ela está eternizada. Então, todas as vezes que nós estamos aqui participando, repetindo esses gestos e palavras, é como eu gosto de usar sempre essa imagem, que aí, dessa forma, eu consigo superar São Paulo e tudo, porque não tinha coisas online na época dele. Mas é uma transmissão online. Só que uma transmissão online perfeita. E uma transmissão online precisa de um satélite, algo no céu. Aqui, certo? Vamos imaginar que a gente vai assistir um jogo que está acontecendo lá na Itália. No mesmo momento aqui que está acontecendo este jogo, é transmitido para cá, para o satélite, é transmitido para nós, e nós assistimos online. Então, a missa é o online mais perfeito. É um online presencial. Aonde, ao mesmo tempo, você, quando está celebrando a missa, você está participando da Jerusalém Celeste, da glória, da honra, da liturgia mais solene que existe, né, do mundo, que é o céu. E essa liturgia solene vive do sacrifício de Cristo que foi feito na cruz e na sua ressurreição na Jerusalém há 2000 anos atrás. Então, ao participar da missa, nós nos tornamos totalmente presentes. E é isso que nós celebramos na Quinta-feira Santa. A instituição da senha, do rito, que nos dá acesso a tudo. Por isso que vocês vão ver que a missa amanhã é uma missa festiva, solene, alegre, é festa. É a grande festa. Porque além de... foi o dia que a gente descobriu que era milionário e foi dado a senha do acesso à conta. Olha aqui. Está aqui. É só digitar esses números. É só pegar o pão, repetir essas palavras. É só pegar o cálice, repetir essas palavras. Fazer isto em memória de mim. Por isso que amanhã a igreja está em festa.
É grande festa. Vamos cantar o glória, o sacerdote vai estar de branco, é solenidade festiva, é alegre, porque é o dia que a gente ganhou a senha de acesso a todos os bens pascais. É isso que nós celebramos na Quinta-feira Santa. A primeira parte é Jesus dizendo, olha, eu vou conquistar para você tudo, e aqui está a senha, aqui está a minha assinatura, aqui está meu testamento assinado, deixado para vocês. O que eu peço é que vocês repitam essas palavras e esses gestos até que eu retorne. Né? Não é possível que a gente não consiga viver isso. Né? Ele fez tudo por nós. E só vocês precisam repetir esses gestos. Porque todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês serão enriquecidos de todas as graças e bênçãos. Tudo que Jesus conquistou nos é dado por meio dos sacramentos. E o sacramento por excelência, o maior de todos, é a Eucaristia, que nos dá acesso a tudo que Jesus, que venceu o pecado, o demônio e a morte, e que nos comunicou a sua própria vida, a sua vida divina. E tudo isso, como na Páscoa antiga dos judeus, que tinha um rito, e depois tinha a passagem do Mar Vermelho. Nós temos o rito, e o fato aconteceu com a morte e ressurreição de Jesus. Por isso que devemos nos encher de uma profunda alegria. Jesus nos deixou a Eucaristia. A Santa Missa é o maior de todas as graças, o maior de todos os presentes que nós recebemos. Como quem dizia que Padre Pio dizia que se a gente soubesse o valor da missa, se a gente soubesse o valor, a gente não sabe. Nem no céu nós vamos compreender o que uma participação na missa faz para a sua vida eterna. Mas hoje eu penso que eu ajudei um pouco vocês compreenderem o que nós recebemos quando nós celebramos a missa. Quando nós recebemos o sacramento do batismo, quando nós temos acesso a todos os bens e todas as graças conquistadas por nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão, morte e ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo em Pentecostes. Amém. Amém.